Oi pessoal, vamos clarear as ideias? Pessoal, chegamos em mais um capítulo dessa novela envolvendo o presidente Jair Bolsonaro e a área técnica do seu governo, o Ministério da Saúde. Como a gente tem acompanhado nos últimos dias, o presidente Jair Bolsonaro e o agora ex-ministro Luiz Henrique Mandetta já estavam travando uma batalha pública há alguns dias. A gente viu declarações do Jair Bolsonaro dizendo que faltava humildade a alguns membros do seu governo, que o ministro da Saúde deveria ouvir mais o presidente, depois falando que a caneta dele ia funcionar, que alguns ministros tinham virado estrelas. Aí surgiu toda uma história de que o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta seria demitido ainda na semana passada. O Luiz Henrique Mandetta dá uma entrevista na segunda-feira passada dizendo, olha, e aí vocês podem estar vendo esse vídeo num outro momento, eu estou contando aqui do dia que eu postei. Aí o ministro Luiz Henrique Mandetta deu uma entrevista depois de toda essa conjectura sobre a possibilidade de demissão dele, falando que ele ia ficar, que médico não abandona paciente, mas que era muito complicado trabalhar nesse clima, porque eles não tinham paz para trabalhar no Ministério da Saúde, e essa tensão continuou perene, então a gente não deixou de observar esse clima de embate entre o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. O ápice dessa divergência foi uma entrevista que o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, deu, falando que a população era a maior prejudicada por esse clima, porque o povo não sabia em quem acreditar, se acreditava no presidente da República ou se acreditava no ministro da Saúde. E os dois pontos principais de conflito entre o presidente Jair Bolsonaro e o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta eram a cloroquina, o ministro Luiz Henrique Mandetta dizendo que a gente ainda não tem dados científicos suficientes para ter uma decisão segura no sentido do uso do medicamento. Ele pode ser testado, mas ele não deve ser apresentado como uma solução para o problema, e a questão envolvendo o isolamento social. Também o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta falando da importância do isolamento, da imprescindibilidade do isolamento nesse momento de enfrentamento ao coronavírus, e o presidente Jair Bolsonaro sempre minimizando o impacto do coronavírus e defendendo que a gente adotasse uma política menos restritiva, com uma preocupação no sentido da economia, da gente não enfrentar uma crise econômica muito significativa, o que poderia causar a quebra do Brasil. Faz sentido que a demissão do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta nesse momento, porque esse conflito, os dois lados trabalhando para esticar a corda, também não é uma situação que contribui em nada para a boa gestão do Ministério da Saúde. Então chegou um ponto que a situação estava mesmo insustentável. Aliás, me lembrei agora, um outro ponto de divergência entre o Luiz Henrique Mandetta e o presidente Jair Bolsonaro foi a aproximação do Luiz Henrique Mandetta com o Ronaldo Caiado, governador de Goiás, que rompeu com o presidente Jair Bolsonaro diante desse enfrentamento ao coronavírus, e com o governador de São Paulo, João Dória, principalmente porque o João Dória se coloca como um potencial candidato ali para concorrer com o Bolsonaro em 2022. Aí a gente precisa analisar vários aspectos, as consequências políticas para o Luiz Henrique Mandetta dessa demissão do Ministério da Saúde e para o presidente Jair Bolsonaro. Em relação ao Luiz Henrique Mandetta, me parece inclusive que ele cavou a própria demissão. Então ele cava a demissão dele num momento em que a popularidade do Ministério da Saúde está muito alta. A gente tem pesquisas recentes mostrando que 76% da população aprova a gestão do Ministério da Saúde no enfrentamento à crise do coronavírus, e ele se afasta do problema no momento em que a gente está diante da possibilidade de atingir o ápice do caos na saúde pública, como ele mesmo disse em entrevistas recentes, de que a gente ia enfrentar os períodos de maior estresse entre maio e junho, e portanto ele sai de cena e faz o que ele falou que não ia fazer, que é abandonar o paciente. Mas eu penso que ele pode capitalizar politicamente, tanto em virtude do que ele fez enquanto estava dentro do Ministério, quanto por ter saído antes que o pior possa acontecer, e aí a gente aqui já deixa claro que a gente não quer que o pior aconteça. O novo ministro da Saúde, por sua vez, ocupa o cargo num momento muito delicado. Ele é um especialista, ele é médico oncologista, por mais que as pessoas estejam aí criticando as suas posições, eu acho que isso é plenamente possível. Eu acredito que a gente precisa de um pouco mais de tempo para avaliar quem é o novo ministro da Saúde, mas de qualquer forma ele enfrenta uma situação muito delicada, porque ele vai ter que trocar o pneu do carro com o carro andando, ele vai ter que formar uma nova equipe diante de uma crise de saúde
saúde pública de proporções muito significativas. Então, é claro que isso é uma grande dificuldade, principalmente por ele ser um médico, então ele é um especialista em saúde, mas que não tem nenhuma experiência com gestão pública. Ele não tem experiência com a gestão do SUS, ele não tem experiência com a gestão do sistema de saúde público, e essa com certeza é uma dificuldade adicional. Então me parece que ele entra num momento, me parece não, ele entra num momento super delicado e ele corre o risco, inclusive, de ser apontado como o culpado se a gente tiver um problema de saúde pública, porque a gente já observou ao longo do tempo, e a gente vai falar disso em seguida, que o presidente Jair Bolsonaro ele tem um método de jogar a culpa em outras pessoas para não ter que assumir nenhuma responsabilidade pelo que acontece durante a sua gestão. Agora eu acho que a gente pode passar a avaliar as consequências políticas dessa decisão para o presidente Jair Bolsonaro. Então é claro que existe um risco em trocar o ministro da Saúde no meio de uma pandemia, uma conduta extremamente arriscada. O Brasil foi o único país que fez isso no enfrentamento ao coronavírus. Mas, como eu disse, o Bolsonaro faz muito essa coisa de jogar a culpa em outras pessoas. Então, como ele tem insistido nessa retórica que privilegia mais o aspecto econômico, e ele tem deixado as decisões relativas à saúde para os governadores e para os prefeitos, e a gente vai falar disso mais detidamente também no vídeo, ele acaba colocando a gestão da saúde no governo estadual ou na gestão municipal. E por isso eu acredito que ele vai tentar tirar a responsabilidade do governo federal nessa questão e minimizar a relevância de ter trocado um ministro da saúde que estava fazendo um bom trabalho, que estava fazendo um trabalho técnico e alicerçado no consenso científico sobre o enfrentamento ao coronavírus, quando a gente ultrapassar esse período de maior crise em relação ao coronavírus. E aí acho importante também dizer que uma narrativa que surgiu diante dessa troca de ministros foi a de que teria sido uma decisão muito acertada do presidente Jair Bolsonaro, porque ele estaria colocando no Ministério da Saúde um técnico em vez de um político, porque o Luiz Henrique Mandetta tem um histórico político. Isso é muito curioso, porque recentemente o discurso dos defensores do presidente Jair Bolsonaro era o de que ele era um grande técnico, de que tinha formado um time capaz de enfrentar todas as dificuldades. O discurso de que o presidente Jair Bolsonaro ocuparia os cargos ministeriais com técnicos na área específica é um discurso que vem desde a época de campanha. E aí agora eles dizem que o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta não era um técnico, era um político. Então a gente constata que o presidente Jair Bolsonaro errou no passado quando nomeou o Luiz Henrique Mandetta, né? E aí mesmo assim a gente estava falando num passado não tão distante que o ministro Luiz Henrique Mandetta era técnico, que a gente deveria só avaliar a gestão do técnico e portanto importaria menos o que diz o presidente Jair Bolsonaro. Eu acho que a gente tem que ficar sempre atento a essas mudanças de comportamento, ou seja, uma ala que tenta defender o governo e aí diz que o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta é técnico quando isso interessa, quando interessa dizer que ele é técnico para defender o presidente Jair Bolsonaro, e deixa de dizer que ele é técnico para dizer que ele é um político quando interessa dizer que ele é um político para defender o presidente Jair Bolsonaro. Portanto, não tem nenhuma coerência na avaliação da questão. Avalia de uma forma ou de outra a depender daquilo que ele precisa para defender o presidente Jair Bolsonaro. E agora eu quero falar o que eu acho que é o mais claro de tudo isso. Eu venho falando dessa estratégia desde o dia 23 de março. Eu postei nas minhas várias redes sociais um vídeo antigo no qual eu falo exatamente a mesma coisa que eu vou falar agora. Eu vou me permitir ler um trecho do pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro, da fala dele ontem. Ele diz o seguinte: em nenhum momento eu fui consultado por grande parte dos governadores e prefeitos. Ele, aliás, repete o que ele disse também num pronunciamento em rede nacional feito recentemente. Eu tenho certeza que eles sabiam o que estavam fazendo e o preço vai ser alto. Eles tinham que fazer alguma coisa? Tinham. Mas se porventura eles exageraram, não bote essa conta no governo federal. O que o presidente Bolsonaro cria com essa narrativa? Ele está dizendo basicamente o seguinte: os governadores e prefeitos são os responsáveis pelas decisões relativas ao isolamento. E aí, quanto mais der certo a política de isolamento proposta pelos governadores e pelos prefeitos, menor vai ser a percepção da população geral sobre a gravidade da questão envolvendo o coronavírus. Certo? Quanto mais o isolamento der certo,
mais vai parecer que ele não era necessário. Só que as consequências econômicas do isolamento a gente vai continuar sentindo por muito tempo. E aí o presidente Jair Bolsonaro vai dizer que foi um erro, que o isolamento não era tão necessário assim e que, portanto, a culpa do caos econômico que a gente está vivendo, e ele vai criar essa narrativa do caos econômico com certeza, porque ele manipula as narrativas, como ele manipulou ontem falando que a nossa economia estava maravilhosa antes da crise do coronavírus começar, ele vai dizer então que a culpa é dos governadores e que se as medidas implementadas tivessem sido medidas menos restritivas, a gente estaria, como ele mesmo sugeriu, a gente estaria vivendo uma situação melhor. Acabei de receber uma informação aqui da minha assistente que está ali atrás da câmera dizendo que o Equador também trocou de ministro da Saúde durante a crise do coronavírus, mas enfim, não é um bom exemplo, né? A gente tem visto aí como está a situação no Equador. Num vídeo recente a gente falou da estratégia do Trump de jogar a culpa para outras pessoas e agora a gente está falando dessa estratégia também do presidente Jair Bolsonaro de jogar a culpa para outras pessoas. Por que a diferença em quem eles jogam a culpa? Embora a gente tenha tido aqui algumas questões com a China e tal. Porque o Trump está numa situação que ele vai enfrentar essa crise de saúde pública e a eleição já é este ano. Então ele precisa encontrar inimigos mais imediatos, a China, a OMS. O presidente Jair Bolsonaro, por sua vez, como ele não formou a Aliança pelo Brasil a tempo dos candidatos concorrerem nas eleições que acontecem agora, em 2020, ele está se preocupando com 2022. E em 2022, muito provavelmente, a gente está na grande expectativa de que isso dê certo, embora os estudos ainda estejam sendo desenvolvidos sobre o coronavírus, quanto tempo durarão os isolamentos, como vão ser os isolamentos intercalados, enfim, a gente já vai ter diminuído a questão do risco à saúde pública e a gente vai estar enfrentando as consequências econômicas geradas por essa crise que teve que propor o isolamento para que a gente pudesse garantir o não colapso dos sistemas de saúde pública. Então ele está desenvolvendo um raciocínio mais a longo prazo. E aí nessa estratégia de culpar outras pessoas que não ele, por tudo que acontece no Brasil, embora ele seja o presidente da República, ele encontrou ontem novos alvos e fez numa entrevista que ele deu exclusiva para a CNN Brasil ataques muito pesados ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia. E aí, para defender essa narrativa de que Rodrigo Maia quer jogar o país num caos econômico para poder tirar o presidente Jair Bolsonaro, o presidente disse que a gente estava vivendo uma situação maravilhosa na economia antes do coronavírus começar, o que não é verdade. Quero relembrar a vocês que a gente apresentou um crescimento do PIB de 1,1% em 2019, foi o menor crescimento nos últimos 3 anos. As taxas de desemprego superavam 11% da população, a gente tinha mais de 12 milhões de desempregados no Brasil, os números estão crescendo, claro, em virtude dessa questão do coronavírus, e o dólar em 2019 só cresceu, a gente já estava com um dólar altíssimo no final do ano. Quem não lembra, aliás, o discurso do ministro da Economia, Paulo Guedes, dizendo que o dólar alto era, na verdade, bom para o Brasil. Bom, enfim, é isso. No enfrentamento à crise, alguns líderes decidem que a melhor estratégia é jogar a culpa para os outros, em vez de assumir uma posição de protagonismo, até porque liderança, protagonismo pressupõe responsabilidade. O presidente Jair Bolsonaro, ele tem uma gestão, ele vem desde a campanha, ele tem um histórico político marcado pela criação de conflitos, ele não abandonou essa estratégia mesmo depois da eleição, então ele continua governando com a geração de conflitos, o que gera inclusive comentários no sentido de que ele não se acostumou com o exercício da presidência, que ele continua agindo como se ele fosse oposição e que ele mesmo é a principal oposição da gestão Jair Bolsonaro. A imprensa noticiou que o presidente Jair Bolsonaro tem dito a parlamentares que ele recebeu um dossiê com dados de inteligência falando que existe um plano em andamento entre o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, o governador João Dória de São Paulo e o STF para dar um golpe e tirá-lo do poder. Então, ele movimenta aí a base bolsonarista com esse clima de conflito e as teorias da conspiração que fazem muito sucesso entre o seu eleitorado. E eu acho que a pergunta que fica no final desse vídeo é: quando será que a gente vai ver esse dossiê? Antes ou depois do presidente Jair Bolsonaro apresentar as provas que ele disse que tinha de que as eleições de 2018 foram fraudadas? Tchau! Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse vídeo, apertem que vocês gostaram e se inscrevam no meu canal. Nossa, gente, tô muito youtuber, desculpa.